Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o plano da esquerda que deu errado com relação àquele maluco lá que explodiu o fogo de artifício no STF, né? Mais uma vez uma coisa idiota, como eu falei para vocês, né? Quando esse cara fez esse troço, eu falei, putz grila, fudeu, porque se deu tudo, todo o argumento que a esquerda precisava, já estava o Alexandre de Moraes rindo daqui até aqui, o Lula rindo daqui até aqui, coisa e tal, não porque vamos usar isso igual usamos o 8 de janeiro, o 8 de janeiro também foi um tiro no pé da direita, né? Uma idiotice completa aquilo ali. Enfim, esse troço todo ia ser usado com muita força pela esquerda, só que deu errado. Deu errado porque a verdade é que o maluco era muito maluco, tá muito claro que é um caso isolado, um caso que não tem ligação com nada, que foi só um maluco explodindo fogo de artifício mesmo. Vamos entender esse caso aqui porque eu acho que o pessoal da esquerda errou de mão e não está conseguindo empurrar a narrativa deles, né? Essa notícia foi sugerida por abortista vegano, Jaiminho para presidente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A esquerda foi com muita força na narrativa. Quando aconteceu aquele caso lá do cara explodir as bombas, o cara era um idiota, coitado, com instabilidade mental, fez um negócio ali que, sinceramente, não sei nem classificar aquilo direito, qual doença é aquilo que aconteceu. Eu tenho mais pena do cara do que qualquer outra coisa, mas não tenha dúvida, ele fez um desfavor para a direita. Cara, a gente estava num momento ótimo, né? O Trump ganhou nos Estados Unidos, a direita ganhou nas eleições municipais aqui do Brasil, ou seja, estava tudo indo bem, a coisa caminhando para a direita, a gente podendo, né, colocar a ideia de que, pô, não, temos que pacificar a coisa, vamos acabar com esse negócio de perseguição, anistia geral para todo mundo, né, Bolsonaro concorrendo em 2026 e coisa e tal. O cara deu todo o pretexto que o Alexandre de Moraes precisava, que o Lula precisava para dizer que não pode ter anistia, não, porque tem que ser, Bolsonaro tem que ir para cadeia, porque tem que prender e não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, a esquerda foi direto nessa narrativa, né? Bomba fortalece projeto de regulamentação das redes sociais. Voltaram a falar de regulamentação das redes sociais, né? Um absurdo que não tem lógica nenhuma, mas voltaram a falar nisso. Falaram que não tem mais espaço para projeto de anistia. O Alexandre de Moraes falou que não, o que aconteceu não é um fato isolado do contexto e não sei o que lá, uma besteira. Estavam com força nessa narrativa. Só que o lado positivo dessa história é que, passados alguns dias, a gente consegue olhar para a coisa com mais calma e percebe o seguinte: o povo não comprou essa narrativa da esquerda de que foi um atentado, de que foi uma ameaça muito grande, que tadinho do Xandão quase que foi morto por fogo de artifício e coisa e tal. Né? Não compraram essa narrativa, né? A verdade é isso. As próprias colunas aqui dos jornais estão falando, botando esse negócio que, olha só, não tem muita coisa ali, não tem como você levar isso como se fosse um atentado a sério. Isso não mudou nada, na verdade, né? O caso é um caso de doença mental, né? O governo vê atentado à bomba do STF como conspiração e ignora fatos sobre o que aconteceu na capital. Ou seja, os fatos, se você olhar o que aconteceu de fato ali, não teve nada demais. É um maluco que acabou cometendo um ato terrível ali. Aliás, não sei se ele se matou não, tá? Porque eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade dele ter sido morto por um guarda do STF. Existe essa possibilidade. A gente vê nas imagens que, pelo menos em algum momento, aparece um guarda do STF apontando uma arma para ele. Se o guarda atirou ou não, a gente não sabe, pode não ter atirado. Realmente não dá para ver clarão da arma atirando. Mas nem toda arma dá clarão, né? Nem sempre fica registrado isso no vídeo. Então, não sei o que aconteceu ali. De qualquer forma, muito triste o fato, e a questão toda é essa, né? Era um episódio que a esquerda foi para cima querendo explorar isso, dizer que não, que tá vendo a direita, não pode ter piedade com a direita, porque eles voltam para fazer atentado e não sei o que lá. Sendo que, pô, claramente foi um cara maluco fazendo isso, né? E o pessoal começa a ver isso aqui. A esquerda errou a mão, diz o Eduardo Afonso aqui no Globo, né? Que essa situação de a lavagem cerebral levou o fanático a se explodir na frente do STF e a sina dos militantes extremados, né? Ou seja, a esquerda está querendo fazer mais do que isso, fazer disso mais do que realmente é, e está errando a mão. As pessoas estão percebendo que foi um cara, um maluco que estava ali, né? Aqui, Alexandre de Moraes ostenta credenciais de juiz universal da democracia, afirma Estadão. O Estadão falou que justamente o Alexandre de Moraes disse que não é um caso isolado, isso que ele falou aqui, que não é um fato isolado e não sei o que lá. E o jornal diz que nesse momento a opinião do juiz é absolutamente irrelevante, né? Porque o juiz deveria ser aquela pessoa que, depois que foi feita a investigação pela Polícia Federal, de forma isenta, vai olhar aquela investigação e vai ver se aquilo está de acordo com a lei ou não.
Ao contrário, no momento que um juiz já coloca a opinião dele antes de qualquer outra informação, antes de qualquer outra coisa, ele só expõe que ele já está sendo partidário, ele já tem um lado, ele já escolheu o lado dele para onde é que ele quer ir, né? Ou seja, isso, para ser bastante sincero, ele deveria até se declarar suspeito agora e nem julgar esse caso. Ele não vai fazer isso, ele nunca fez isso. Enfim, mas isso mostra o absurdo, essa ideia de que o Alexandre de Moraes é um juiz universal da democracia. Qualquer coisa que alguém ache que está afetando a democracia, o Alexandre de Moraes que vai decidir, né? E eu já expliquei para vocês porque que isso é um conceito muito errado, porque a democracia ela parte do princípio exatamente que o governo é um sistema de leis, não de pessoas. Né? E no momento que você precisa de uma pessoa para salvar a democracia, é porque a democracia já morreu. Ou a democracia ela sobrevive sem a ajuda de ninguém, ela sobrevive pelas próprias pernas, sobrevive pela própria lei, pelo próprio aparato institucional, o que eu acredito que aconteceria com a democracia brasileira. Bolsonaro não teria como dar um golpe nem que ele quisesse, e ele não tem nada que indique que ele queria dar golpe. Mesmo que ele quisesse, não teria como dar. Ou seja, a democracia brasileira sobreviveria de qualquer forma se o Alexandre de Moraes tivesse sido um bom juiz e tivesse se comportado direitinho. Mas o fato é, se precisa de um juiz para bater no peito e dizer que é o defensor da democracia, das duas uma, a democracia já morreu. Né? Ou a democracia sobrevive por suas próprias pernas sem precisar de um defensor, ou ela já está morta. Né? E o Alexandre de Moraes é esse pateta que está se dizendo aí defensor da democracia com essas histórias todas. Enfim, ele está dizendo aqui que o Estadão está criticando o Alexandre de Moraes, né, justamente porque não pode, o juiz não pode se manifestar nesse momento. Naquele momento que ele falou, só se sabia que o cara tinha explodido uma bomba lá. E aí? Não sabia nada sobre isso. Ninguém sabia nada sobre isso. O fato do Alexandre de Moraes já dizer que tinha uma continuação, uma ligação com 8 de janeiro e coisa e tal, já mostra o preconceito dele com essa história, o quanto que ele quer que isso exista. Eu já expliquei para você, eu não acredito que o Alexandre de Moraes goste do Lula, não é isso. O que o Alexandre de Moraes quer é a volta do binômio PT-PSDB. É isso que eles querem. Eles querem reviver o PSDB, não vão conseguir. Mas eles querem isso, então eles precisam matar o bolsonarismo, é isso que o Alexandre de Moraes quer. Por isso que o Alexandre de Moraes está tão rápido em dizer que não, que realmente o cara foi... Né, aqui, outra coisa que está na Folha de São Paulo aqui, ó, elo de atentado com 8 de janeiro depende de mais provas. Passo é crucial é descobrir se houve ajuda, né? Ou seja, estão dizendo aqui que a questão de que o Alexandre de Moraes já falou que tinha relação, não, que é tudo a mesma coisa, não sei o que lá, e não tem relação nenhuma. Ah, mas o cara escreveu com batom uma mensagem dizendo que, para aquela moça que foi presa no 8 de janeiro, né, escrevendo perdeu uma mané na estátua e coisa e tal, ele escreveu uma mensagem ali dizendo que, né, que não se desperdiça batom com estátua, que não sei o que lá, que estátua se usa TNT, né? TNT, o cara comprou fogo de artifício, porra, fogo de artifício. Enfim, essa é a questão, né? Ou seja, isso que eles estão apontando como elo do 8 de janeiro. Pô, para com isso, cara. Que mané elo? Isso não é nada, pô. O cara referenciou alguma coisa do 8 de janeiro. Não quer dizer que tenha elo nenhum nisso daí, né? De novo, esse pessoal está querendo partir do princípio que não, como o Bolsonaro criticou o STF, várias pessoas estão atacando o STF. Esse é o grande erro que esse pessoal comete, é um erro muito sério, porque esse tipo de coisa você praticamente proíbe o dissenso, proíbe que as pessoas critiquem qualquer coisa, porque você critica e acontece uma violência depois, você é responsabilizado porque você criticou, acabou, você não pode criticar mais nada, né? Porque se criticar qualquer coisa e aquela coisa sofrer violência, você está com problemas, né? Enfim, esse tipo de coisa aqui não tem prova nenhuma de ligação com 8 de janeiro, eles vão investigar ainda, e é o que eu falo para vocês, isso é o que eles vão tentar fazer, pegar o celular do cara, todo mundo que tinha ligação com ele, que ligou para ele, vai ser um saco isso, porque um monte de gente vai ter busca e apreensão, vai ser chamado, qualquer um que teve qualquer contato com esse maluco, meu amigo, se prepara, porque vai ter investigação, vai ter dor de cabeça, né? E, de novo, por causa de um maluco, né? É o que eu falo sempre, caramba, que besteira isso, né? Enfim, isso tudo por quê? Porque o pessoal quer muito achar essa ligação. Eles querem, para a esquerda, isso vale ouro, né? Enfim, essa é a história. O atentado desse cara aí, essa explosão da bomba, durante um tempo a esquerda está querendo fazer ainda disso uma grande coisa, mas a verdade é que para a maior parte das pessoas isso não colou. O que a gente vê é mesmo jornais mais à esquerda falando que não foi nada, o cara foi um maluco lá que explodiu, não teve nada. Até a Janja. A Janja falou lá no G20 Social o bestão que se matou com fogos de artifício. Pronto, ela entregou aqui. É o que pensa a maior parte das pessoas mesmo, é isso daí, foi um bestão que se explodiu lá.
e não tem nada a ver com nada, né? No final das contas, essa é a história. Ainda teve o pior, né? Que a bomba ainda expôs aquela reunião do Lula com a nata do STF. Muito estranha aquela reunião ali, né? Ou seja, tudo indica que esse caso do cara, embora vá prejudicar, vai atrapalhar e coisa e tal, não será uma coisa muito crítica, porque não deve evoluir muita coisa disso daí. Não conseguiu fazer aquilo que eles querem, que é sensibilizar a população. Eu já expliquei para vocês isso. O que o Alexandre de Moraes quer, o que o Lula quer, não é prender Bolsonaro. O que eles querem é que a população deixe de gostar de Bolsonaro, que a população se convença que Bolsonaro é ruim para o Brasil. É isso que eles querem. Se fosse prender Bolsonaro, eles já tinham prendido. Pô. Você acha que o Alexandre de Moraes precisa de alguma coisa para prender alguém? O Alexandre de Moraes prendeu o Felipe Martins com base numa reportagem do Guilherme Amado, lá do Metrópolis, falando que ele foi para os Estados Unidos. Cara, para arrumar uma coisa dessa para Bolsonaro e prender Bolsonaro, pouco custa. O Alexandre de Moraes não está nem aí para nada. Se fosse prender, ele prenderia. O que ele quer não é isso, ele sabe ao contrário, que se ele prender Bolsonaro, ele vai ter o efeito contrário, da população ficar do lado de Bolsonaro. O que ele quer é que a população deixe de gostar de Bolsonaro. Então eles queriam usar isso dessa forma. Queriam ver, tá vendo? Bolsonaro fica botando as coisas na cabeça das pessoas e as pessoas vão fazendo loucuras e coisa e tal. Só que esse caso não ajudou eles no final das contas. Primeiro que o cara também não gostava do Bolsonaro, chamava o Bolsonaro de frouxonaro, é dessa turma. O pessoal, intergalácticos que o pessoal está chamando, né? Eu não sei, eu confesso que eu não me entendo a fundo nessas tretas da direita e não entrei a fundo nisso. Mas estão chamando esse pessoal que porque é a nova isentosfera. A direita sem Bolsonaro. É esse pessoal, né? Esse cara era dessa turma, né? Então isso atrapalhou os planos do Alexandre de Moraes. O cara não gostava do Bolsonaro, queria matar Bolsonaro também. Tem um monte de evidência ali de que ele era contra Bolsonaro também, né? Aliás, 8 de janeiro também, tinha muita gente do 8 de janeiro que era contra Bolsonaro, que achava que queria o golpe, né? Que era contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não deu o golpe, né? Enfim, estou otimista com relação ao desfecho desse caso. Vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Mas é possível que atrapalhe menos do que eu estava preocupado que iria atrapalhar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.